sejam bem-vindos a mais um episódio da Sociedade da IA. Hoje, uma edição especial aqui, estamos recebendo convidados da Dompa. Eu estou com o Lucas e com o César aqui, além de, como sempre, minha amiga Camila. E, antes de mais nada, meu nome é Jonas Soares, estou aqui com Camila Souza e nós somos a Sociedade da IA. Sejam muito bem-vindos, César, seja bem-vindo, Lucas, seja bem-vinda de volta, Obrigado. Camila. Muito obrigado. Obrigada, amigo. Eu vou primeiro deixar a Camila dar oi para as pessoas, porque aqui é sempre assim, primeiro as damas. Então, Camila, dá oi para a galera. E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio número 32. Aqui estamos muito felizes de fazer essa parceria com a Dompa. E aí convidamos o Lucas e o César. E a gente vai pedir para o Lucas e o César se apresentarem. Vou começar com você, Lucas. Dá oi para o pessoal, fala seu nome. Bom, pessoal, prazer. Primeiro, meu nome é Lucas, tenho 32 anos, eu sou o idealizador, né, um dos fundadores do projeto da Dompa e venho aí para a gente falar um pouquinho sobre o que é a Dompa, né, e trazer bastante coisa de como a gente usa inteligência artificial no nosso negócio e como que ele pode ajudar também as empresas de uma maneira geral. Massa demais. E o pessoal do Dompa veio tanto falar um pouco sobre a empresa, sobre a inteligência artificial, como eles usam, o que acontece, e também vieram comentar as notícias de IA da semana, né? Porque tem que ter aqui na Sociedade da IA, a gente tem que ter umas notícias também, porque essa semana foi cheia de novidade e algumas polêmicas, e a gente vai dar uma comentada. Mas, César, dá oi pro pessoal, faz uma breve introdução, quem você é. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é César, trabalho na Dompa já há algum tempo, vim aqui para colaborar e vai ser um prazer conversar com vocês sobre inteligência artificial. Acho que temos bastante assunto para tratar, né, nesse programa, algumas polêmicas, mas nada que um bom bate-papo não possa esclarecer aí a opinião de todos. E, Lucas, fala um pouquinho sobre o que é a Dompa. Legal, vamos lá, para a gente falar um pouquinho sobre Dompa, né? Então, a Dompa, pessoal, para vocês entenderem, ela é uma Martech, né? Quem não é muito desse universo de startups, deixando mais claro, é uma empresa de marketing e tecnologia. Então, a gente identificou 3 anos atrás, quando eu comecei a estudar esse segmento, né, que o setor de sorteios e apostas, ele era ainda pouquíssimo explorado, né, como produto. E aí foi onde eu decidi cair de cabeça nesse segmento e a gente começou, com a chegada do César e das outras pessoas que estão envolvidas, a construir uma inteligência por trás da nossa empresa, né, que desse para nós informação sobre os clientes, o que eles gostam, como falar com eles certinhos, né, e tudo isso em cima de dados e sorteios. Então, quando a gente se coloca como empresa de tecnologia, é porque, de fato, a gente consegue entrar numa profundidade de dados, de análise de dados dos nossos clientes muito grande e, assim, ofertar produtos, né, e comunicações muito mais assertivas para cada cliente nosso. E marketing é muito na ótica promocional, que a gente traz, né, com essa questão dos sorteios embarcados nos nossos produtos. Então, a Dompa ela é uma grande empresa de tecnologia, né, com a questão promocional embarcada nos produtos que a gente pluga dentro da Dompa. Legal. Você tinha falado um pouco também que você tinha visto que essa área, ela não tinha muita gente fazendo, assim, de forma tudo certinho, legalizado, né? Com toda essa parte jurídica bem estruturada, né? Eu achei isso interessante. Exato. Quando a gente fala de sorteio, é um tema que até dá arrepio, a gente fala em empresa, principalmente, né? Para vocês terem ideia, hoje o mercado de sorteios ele gira só no Brasil 100 bilhões de reais por ano. É um mercado muito expressivo e a estimativa é que em 5 anos chegue a um tri global. Então, hoje o Brasil é o terceiro maior consumidor de sorteios e apostas que tem no mundo. E a gente está vivendo aí uma onda de rifas, né? Que é muito ruim, ela é muito negativa para o setor porque a rifa é uma coisa ilegal. Então, trazendo essa ótica do tamanho do setor e o quão pouco explorado ele é, se a gente for trazer do jeito formal, legal, é aí que a Dompa entra para suprir essa demanda que empresas e pessoas não têm, não sabem, né, de como fazer um sorteio, uma ação promocional dentro da lei. Então, a gente identificou que tem muita gente que realiza sorteios ilegais, as famosas rifas, né, por falta de conhecimento, muitas vezes.
Não é nem porque não está fazendo algo legal, porque não tem o valor da premiação. A gente até fala, né, César? A gente Exato. estudou um caso famosíssimo de um influencer que ele tinha uma Lamborghini, ele foi preso, né? E aí ele foi preso com a Lamborghini e 8 milhões de reais em caixa. O que significa isso? Nossa, Ele não sabia como fazer ação promocional. E é muito tentador a rifa, né? Então a gente, como Dompa, a gente quer trazer essa questão de facilidade para as pessoas. É possível fazer sorteio. A gente sabe que hoje é um processo burocrático. Então é difícil fazer sorteio, você tem diversas regras e a Dompa entra no mercado para tirar essa burocratização e deixar acessível uma ação promocional tanto para a empresa quanto para pessoas poderem participar de sorteio, né, de maneira legal e dentro da lei. O que isso significa? Quando você faz um sorteio dentro da lei, é comprovado que você vai receber esse prêmio. Até falando um pouquinho de produto aqui, as pessoas às vezes não têm tanto conhecimento. Quando você participa de alguma ação ilegal, você tem o risco, né, de não ganhar esse prêmio. Inclusive, teve uma matéria recente no Fantástico que mostrou alguns casos que tiveram. Mas, basicamente, a gente vem aí para quebrar esse paradigma que sorteio é um problema. A gente sabe que movimenta muito e ele é para ser rápido e ser uma solução para todos. ai, muito legal, porque eu imagino que vários dos consumidores de vocês são influencers, assim, né? Porque é onde eu, pelo menos, comecei a ver muito sorteio e tinha uma época que tava bombando, assim, e todo mundo tava fazendo sorteio, e aí, de repente, começou a dar ruim, e aí, tipo, ficou com uma carga negativa, assim, né? Quando a pessoa pensa em sorteio, tem gente que já fica meio com medo, assim, então é legal que venha uma empresa para deixar isso tudo para assim, você confiar, né? Você ter essa questão da confiança mais forte. Então, muito bom. Assim, a gente enfrentou, é difícil, assim, quando a gente fala que a gente é de uma empresa de sorteio, vocês fazem rifa, eu fico maluco, eu falo, gente, pelo amor de Deus, Imagina. não é rifa, a gente faz sorteio. Para quem não Mas isso sabe, explica a diferença de rifa para sorteio. vamos lá, ação promocional, tá, gente? Na lei, você não pode vender número da sorte, isso é ilegal. Então, sempre que você tiver entrar no site, a não ser que você seja um título de capitalização, que é uma coisa do governo, né? Mas se você vê um influenciador divulgando, entre aqui e compre 10 números da sorte por 10 reais. Isso é rifa, isso é ilegal. O que a lei diz? Você tem que ter um produto, seja ele físico ou seja ele digital, tá? E esse produto, ele te permite fazer uma ação promocional. Então, quando você tem um produto tangível, palpável, né, você vende ele e isso faz que as pessoas possam participar do sorteio. Para uma empresa fazer o sorteio, ela tem algumas necessidades perante o governo. Né? Tem que estar isento de qualquer questão negativa, tem que pagar os impostos certinho, você tem que ter um KNAI específico, tem que pagar imposto sobre os prêmios. Então, tem algumas coisas que para você poder fazer um sorteio ela é necessária. Mas, assim, quando a gente fala de rifa, é simplesmente uma pessoa sobe um site e vende o número da sorte. Nada te garante que aquele prêmio existe, nada te garante que aquele prêmio vai ser entregue, porque não foi aprovado pelo governo. Então, essa é a grande diferença. Campanha promocional, você tem que ter um produto, esse produto te permite você fazer um sorteio, né? Uma ação promocional em cima daquilo que você vende. E A rifa ela é simplesmente o número da sorte. isso aí que você Entendi. falou me faz pensar bastante, assim, uma das dúvidas que eu sempre tenho é sobre a honestidade da pessoa que está sorteando aquilo ali, né? Porque você nunca vai saber quem é que ganhou, se realmente foi um sorteio feito de forma justa, principalmente aí com tecnologia do jeito que está hoje, você pode forjar o que você quiser, você pode fingir que você está sorteando aí ao vivo e não ser ao vivo, e você pode dizer que tirou o nome de alguém e daquela pessoa nem existe, é alguém que amigo, conhecido, então se você não tem nada para comprovar que aquilo ali é de verdade, né, que está acontecendo, realmente é difícil confiar. E aí eu sempre lembro de vários casos, né, de Instagram, marque 3 pessoas nesse post aqui, e siga a página tal, siga a página tal, siga isso, e aí vai ser sorteado. Eu lembro que já chegou a ter grupos, né, que faziam sorteios em conjunto, né? Juntava vários influenciadores juntos, e aí fazia uma rodada, cada um fazia um sorteio, e aí todo mundo tem que seguir aquelas páginas ali. Então, realmente ficou uma coisa meio bagunçada, e eu acho que realmente é importante a gente começar a pensar, principalmente com todo o potencial digital que está vindo aí,
A gente está vivendo agora na era dos dados, né? Isso. E essa é uma forma realmente de capitalizar de diversos ângulos, né? Eu queria tirar uma dúvida com vocês, não só questão do produto, né? Mas você falou que você adquire dados. Que tipo de dado a gente está falando? Como é que você traça esses perfis de clientes? Então, eu acho que assim, a questão dos dados, a gente pode pensar de duas maneiras. Hoje a gente pode, até pelo padrão, né, que se tem no mercado, você consegue alguns dados demográficos que são extremamente simples de você obtê-los. A tecnologia, ela permite isso, né? Quando você faz uma navegação, entra num aplicativo, a gente consegue obter essas informações. Mas eu acho que assim, o principal são três coisas, tá? Então, assim, são esses dados demográficos, aí os dados comportamentais que a gente utiliza através dos nossos produtos, então através de testes e pesquisas, e aí a gente tem um dos nossos produtos que é muito focado nisso, e ao mesmo tempo dados públicos. Tá? Então, esses dados públicos que a gente tem, por exemplo, se você pegar aqui no universo, no Brasil, que disponibiliza essas informações, aí que vai entrar todo o nosso diferencial, no qual a gente reúne essas três informações, aí a gente vai utilizar a inteligência artificial para acelerar esse processo de análise e insights, e com base nisso, a gente consegue traçar exatamente seria uma palavra forte, tá? Porque não existe 100% na tecnologia, mas assim, a gente consegue identificar aquilo que o usuário gosta e quer fazer. E isso é muito importante para nós, porque hoje, assim, eu diria para você que isso é o ouro das empresas. Hoje, o grande problema que eu vejo de muitas empresas é que elas têm dados, uma quantidade gigantesca disto, e simplesmente elas não conseguem analisar. Por quê? Porque elas ainda não conseguiram entender como está sendo essa transformação. Essa década que estamos vivendo hoje é uma década de transformação. Às vezes, se a gente parar para pensar, o que aconteceu desde 2020 e o que vai acontecer em 2030 vai ser uma revolução que a hora que se a gente parar, assim, sonhar nisso, você vai falar, nossa, é impressionante o que está por vir, entendeu? Eu vejo muito por aí. É você saber ter a informação e conseguir interpretá-la. Esse vai ser o diferencial. Eu amei que você falou um pouco de, tipo assim, o que vai rolar em 2030, que a gente não tem noção do que tá por vir, né? Mas você consegue imaginar, assim, conjecturar, dar um chute do que você acha que vai estar super diferente em 2030? Vamos lá, eu vejo assim, países desenvolvidos, o processo será muito mais rápido, tá? Até porque eles estão assim, a tecnologia normalmente começa pelos países desenvolvidos. Nós teremos um grande problema para resolver, que olha como assim, teoricamente é a incoerência, né? Por quê? Porque a gente vai ter um grande número de pessoas desempregadas e, ao mesmo tempo, nós teremos um grande número de empresas que precisam vender e consumir. Precisam vender seus produtos, aliás. E aí o que isso vai acontecer? Você tem que saber equalizar isso. Por quê? Porque as pessoas não vão estar, principalmente trabalhos mais braçais, operacionais, tudo isso vai ser substituído pelas automações, e a inteligência artificial está aí para nos comprova isso. Só que ao mesmo tempo você tem que fazer o seguinte, essa pessoa que está desempregada, ela precisa receber, porque ela vai precisar consumir dessa empresa que a demitiu. Porque senão não funciona, não vai acontecer. Então, eu acho que pelo menos 30, nós teremos aí novas profissões que a gente nem faz ideia. Uma que está na moda
é o engenheiro de prompter, que isso hoje em dia, que é uma profissão que vai nos ajudar bastante com relação a isso, é você saber perguntar para a inteligência artificial e, ao mesmo tempo, você vai ter um monte de profissões que hoje nós conhecemos que deixarão de existir. Você falou também que vai ter que saber o que fazer com esses dados. E aí você estava falando que você dá para você adquirir essas 3 categorias de dados e aí você meio que categoriza os clientes. Qual é como que você categoriza ele? Você categoriza em grupos, por faixa etária? Tem algum nome específico para esses grupos? Nós temos um dos nossos produtos, tá? Que o Lucas foi o idealizador e eu entrei aqui para ajudar, né, na empresa, que é um web app de bem-estar e autoconhecimento. Hoje é fundamental, até ao mesmo tempo que a tecnologia ela veio para ajudar, ela trouxe um grande problema para o ser humano. O que a gente faz com tanta informação? A gente acaba ficando maluco. Às vezes a gente fica... É tanta informação que nós temos que isso, às vezes, dá um tilt na cabeça. Se você for parar para pensar. Então, o que a gente faz? Esse aplicativo de bem-estar, ele traça o perfil da pessoa. E aí, com base nesse perfil, tá, a gente consegue mapear todo esse comportamento do usuário. Então, é aí que é que eu diria para você que é o segredo. É a gente, através de testes de bem-estar e de autoconhecimento, que é uma coisa que é uma troca entre o nosso usuário e o nosso produto, aí juntamente com dados demográficos que a gente obtém através quando ele acessa a plataforma e depois dados públicos, aí a gente começa a fazer insights e aí, com base nisso, a gente vai entregar aquilo que é interessante para ele. Então, vou pegar o exemplo aqui de nós 4. A Camila, ela gosta de A, o Jonatas de B, o Lucas de C e o César de D. Então, o nosso aplicativo, ele consegue identificar isso e entregar para a Camila o que ela gosta, da maneira que ela gosta de receber. Porque uma coisa que é fundamental, que isso eu vejo como também o futuro, tá? Que é o seguinte, como a Camila gosta de receber a notícia, a informação ou a comunicação. E isso é fundamental. E a mesma coisa serve. Como que o Jonatas gosta de receber isso? Né? E aí isso serve também para como o Lucas vai receber e como eu vou receber. Então, se a gente souber analisar essas informações, ficará muito mais fácil a troca entre o usuário e a empresa. Entendeu? É a construção de um produto relevante, né? Se a gente for falar. Exatamente. Então não adianta eu oferecer para a Camila um carro, por exemplo, numa promoção, se a Camila não dá valor para isso. Às vezes a Camila dá valor em experiências, e a gente identifica muito isso. Então a gente cria comunicações e campanhas segmentadas para o usuário, sempre respeitando e cuidando da LGPD. A gente sabe que isso é muito delicado. Então, esses dados são nossos e de ninguém mais. A Dompa não vai vender isso no mercado porque a gente sabe que o nosso objetivo é uma construção de um produto relevante para o usuário. Então, a gente quer entregar o bem-estar, o autoconhecimento em escala, né, no produto Volu, mas, ao mesmo tempo, entregar promoções que façam sentido para esse usuário e que ele goste, que ele se sinta parte daquele grupo que está participando dessa promoção. Então, existe todo um cuidado com o tratamento de dados. A gente tem uma parte de data lake já estruturada, toda uma questão de tecnologia para entrar todos os dados, cuidar deles e uma segurança cibernética muito forte também disso, né? Para não deixar que isso vaze e a gente perca o nosso maior ativo, né? Que é a construção de um produto de confiança com o consumidor. Entendi. Então, você falou de um segundo produto, que é o Volu,
né? Então, fala comigo sobre os produtos que vocês têm e como eles se conectam. Vamos lá. Para a gente deixar bem claro, né? A Dompa é uma holding, tá, gente? Então é como se ela fosse o cérebro das operações nossas. E a gente pluga produtos com sorteios dentro da Dompa. Então, um produto é o Volu. A gente tem um outro produto que a gente está para lançar, que ele é um corporativo. Então, é uma solução para mercado corporativo de sorteios, tá? Esse produto ele já começou a entrar agora em fase final de testes. A gente vai também facilitar o trabalho para empresas poderem fazer sorteio. A gente sabe que é um mercado pouquíssimo explorado hoje, que tem uma demanda reprimida muito grande. Então, a gente vai ajudar a romper essa barreira. E a gente tem um outro produto que é o Faz Lá, né? Faz Lá, ele vem de um benchmark de fora dos Estados Unidos, que é uma plataforma de experiências e prêmios não compráveis. Então, as pessoas elas compram um produto digital e elas participam de campanhas promocionais que muitas vezes o prêmio entregue ou a experiência você não compra muito isso, né? Então, a gente fez uma campanha recente com o Belo, que é de futevôlei, jogador, e o Belo sorteou um PlayStation 5 folhado a ouro que a gente fez, então foi o único no Brasil. A gente tem algumas campanhas já fechadas, uma com o Felipe Drogovic da Fórmula 1, a gente está com o Charles do Bronx e o Alan, que são do UFC, e cada campanha vai ter uma experiência envolvida, né? E aí, a gente também, como isso é uma coisa nossa, até como um propósito nosso, a gente sempre repassa. A gente até chama de um give back, assim, né? De tudo que chegou para a gente de receita, a gente vai converter uma parte disso para ajudar uma causa social. Então, toda a campanha ela vai apoiar uma causa. Nós não somos uma empresa filantrópica, tá? Mas isso a gente acredita que é possível a gente pegar esse universo que ele é tão hoje de sorteios, né? Tão pobre de ideias, tão mais do mesmo, que gira tanto dinheiro, que de alguma forma a gente como empresa também devolver parte do que a gente constrói para causas as mais diversas possíveis. Pode ser causa ambiental, causas humanas e assim projetos pontuais. Então o Faz Lá, ele e se a gente for resumir, ele é uma plataforma, né, um marketplace de experiências e prêmios que a gente, por vontade própria, devolve parte do que foi gerado nessa campanha, né, para alguma causa que a gente sempre escolhe junto com um padrinho de campanha, né? Então, a gente sempre vai ter influenciadores e pessoas liderando uma campanha e aí ele escolhe o que ele quer ajudar e nós, como plataformas, escolhemos quem é o responsável, a instituição, a ONG, para receber esse dinheiro e distribuir da melhor maneira. Então, esses são os nossos produtos. Né? Muito legal. E aí eu estava lembrando, né? A gente estava trocando uma ideia com o César mais cedo, e essa coisa de como a empresa também tem que olhar para o lado social. E essa semana a gente teve uma pequena polêmica aí com a Google, e também meio que voltada para isso, né? A Google, a gente estava até conversando, ela tenta muito agradar todos os públicos, né? É um problema de várias empresas aí que tenta agradar todas as áreas. E nessa semana a gente teve notícia sobre o Google Gemini. A ferramenta, né, de IA do Google, que chegou, né, faz pouco tempo, ela teve um problema porque, como o algoritmo, né, da inteligência, ela quis agradar gregos e troianos, no final deixaram os dois irritados, né? Por quê? Porque a ferramenta, eles pediram para fazer algumas imagens generativas, né? Por exemplo, dos soldados alemães na Segunda Guerra, e a hora que a imagem foi gerada a imagem, ela simplesmente gerou um perfil que não tem nada a ver. Eu volto a falar, o algoritmo, e aí o Google ele precisa, vamos assim, rever isso, ele precisa ser mais assertivo. Não importa se ele vai eventualmente desagradar alguém. Eu acho que é muito mais fácil você, aquele famoso ditado, contra fatos não há argumentos. Então, se a gente vai lá e você acerta, legal, por mais que você não concorde com aquilo que você pediu,
mas se é baseado no que é e não no achismo. E eu acho que esse é o grande problema das empresas, e a IA ela vai ter um papel fundamental nisso, quando as empresas responsáveis pelas inteligências artificiais, elas precisam entender que os algoritmos, eles precisam ser construídos com com imparcialidade, tá? Senão não vai funcionar. Aí eu vou até aproveitar, com base nisso, tem um livro que é muito bacana para quem gosta de entender um pouquinho sobre essa questão dos algoritmos, e é para leigos, tá? Então é uma leitura bacana, não precisa ser especialista. Chama-se Algoritmos de Destruição em Massa, de Kate O'Neill, que é uma leitura assim rápida, numa tarde você consegue ler, tá? E ele é interessante porque ele mostra como os algoritmos são construídos sempre com um viés, e envolve muito o que aconteceu com o Google. Então, a questão de preconceitos, da questão de racismo, pessoas são mais iguais do que as outras, então faz com que a gente consiga entender como vai ser fundamental o papel da IA nesses próximos anos para poder equalizar um pouco essa situação. Ô César, eu acho que, gente, até brincando isso que o César está falando, né? Tem uma série que eu sou fã, que é muito sobre isso, que é o robô, a inteligência, ela criando vida e depois ela se rebelando contra o próprio criador, que é o Westworld, né? Que eu acho que é uma série Isso, assim, exato. fantástica. Até quando você brincou, como você enxerga o mundo em 2030? Eu não enxergo talvez em 2030, mas acho que a gente caminha largos passos para um futuro, talvez 2050. A gente está vivendo realmente esse mundo louco, aonde vai ter ali a inteligência dominando muitas vezes o ser humano, né? Quando a gente fala de carro andando sozinho na rua, que vai estar sincronizado com farol, a gente está falando de cada vez mais o ser humano perder a autonomia sobre os atos dele, né? E a inteligência virando protagonista. Então, acho que esse papo de treinar um algoritmo, né? É tudo muito inicial ainda para nós, mas acho que vai chegar em um momento aí das nossas vidas que o algoritmo vai estar muito mais treinado que nós mesmos como seres humanos. É um perigo isso se a gente parar para pensar, né? Até que você falou a coisa do ser humano ser dominado, de certa forma eu vejo isso acontecendo quando a gente fala de redes sociais e quando a gente fala dessa guerra pela nossa atenção e a quantidade de informação que a gente está tendo, e a gente vê essas gerações mais jovens que já nascem com o celular na mão, e a gente tem notícias de como o foco das próximas gerações está diminuindo. Então você já vai vendo como a tecnologia está modificando o ser humano, né? E assim, quando se trata de modificar, isso tem até estudos que geneticamente, se a gente for pegar a forma de coluna e tudo mais, nós somos um povo que, se a gente pensar, a gente está o dia inteiro assim no celular, ele vai fazer que o nosso corpo, propriamente, ele também vai sendo modificado conforme a evolução das coisas. É maluco isso, mas é legal de falar porque é importante ter a consciência. Acho que assim, a internet ela é muito importante, ela ajuda muito, mas existe sempre um ponto de atenção em como a gente usa ela, né? A gente vive hoje numa sociedade que ainda precisa ser educada de como usar. Até para a gente não se ver atrofiado nas nossas próprias habilidades, né? Quando você tem um LLM que faz tudo por você, e aí as suas próprias habilidades ficam atrofiadas, né? Qual foi a última vez que nós aqui, vocês talvez mais, mas eu não me lembro quando eu peguei e escrevi 3 páginas de uma folha sulfite. Quando a gente vai escrever hoje em dia, a gente acaba que eu falo, nossa, será que eu fui alfabetizado? Porque às vezes eu misturo letra maiúscula e letra minúscula. É uma doideira isso, mas a gente está tão digital hoje que a gente perde um pouco esse exercício que ele ajudou a gente a se desenvolver.
Então, até quando a gente fala de volume, né, de produto, trazendo um pouquinho de produto para nós agora, é também trazer essa consciência para uma sociedade. A cabeça da pessoa está boa, e para a cabeça da pessoa estar boa, não adianta a gente ficar mergulhado em uma tela só olhando, se comparando com o outro. Então, tem toda uma questão ali de bem-estar que a gente, como empresa, acredita muito que faz parte da evolução do ser humano, né? E que isso não diminui o poder da internet. Ela só precisa, de fato, ser, assim como o algoritmo, educada, né? Então, acho que essa... Eu vou dar 2 exemplos que eu acho que são interessantes nesse nosso bate-papo aqui. O primeiro, eu acho que assim, eu sou o mais velho da turma, então eu posso falar com grau de experiência, de propriedade, exatamente. A questão da alfabetização, nós fomos alfabetizados primeiro aprendendo a escrever o manuscrito, né, da maneira, e depois a letra de forma. E hoje isso inverteu-se. E aí hoje você pega as crianças, elas quando elas vão escrever, você pega algumas crianças que as letras são praticamente são garranchos, né? Se você for parar para pensar, porque não estão mais acostumadas. Elas estão acostumadas a digitar e nem digitar mais. Eu vou pegar o exemplo da minha filha, e eu, por exemplo, eu vi nascer a internet no Brasil, tá? Então eu fui um dos primeiros usuários a utilizar a internet. E aí hoje a gente digitava para pesquisar. Hoje em dia a nova geração, ela fala para pesquisar. Então você já vê essa mudança de paradigma, né? E aí, aproveitando essa questão da escrita, o Google, eu não sei se vocês sabem, mas eles lançaram uma ferramenta que também utiliza de inteligência artificial para traduzir receita de médico, que esse é outro mito que a gente... É verdade. Eles fizeram uma apresentação na qual eles colocaram ali algumas receitas de médicos que eram completas. Não é possível que aquele médico escreveu, né? Mas aí o Google ia lá e conseguia traduzir, né, aquele hieroglifo, vamos dizer assim, para algo legível. Então, são 2 exemplos para você ver essa diferença, a questão de como evoluiu, né, como evoluíram a tecnologia, e ao mesmo tempo a gente fica refém, né? Nossa, o que vai ser agora? Qual é o próximo passo? Como vai ser essa mudança de hábito? E a gente fica, e cada vez mais para o ser humano ficar mais tranquilo. Eles querem a tecnologia, ela torna ao mesmo tempo fácil o dia a dia, porém é um desafio principalmente mental para nós. Eu estava me lembrando, primeiro que eu vi uma notícia sobre, a gente estava falando aqui um pouco antes, né, sobre como esses trabalhos mais repetitivos e braçais podem ser removidos da sociedade, né, e a gente puxou esse assunto aí de escrita e tudo mais. Eu não li a pesquisa a fundo, mas eu li a notícia e dizia que existe uma grande chance de, quando a gente substituir tarefas repetitivas por IA, eles dão um número de 88%, que a gente vai esquecer como realizar essas tarefas. Assim, pessoas vão simplesmente abandonar elas das suas vidas e você vai não lembrar mais como que você fazia aquilo antes da IA e você vai depender 100% daquela tecnologia. E outra coisa que eu pensei assim em comentar, a gente está aqui falando sobre o algoritmo, né, e como as coisas precisam ser bem treinadas, né, e como a gente tem treinado a nossa sociedade nova, aí, a nova geração de sociedade. E voltando um pouco sobre o assunto do Google, a gente não... O Google, ele tentou colocar mais diversidade, né? O viés, como você falou, ele está ali no algoritmo. É impossível você tirar um pouco de viés no algoritmo, como você está programando. Então, ele tentou criar uma diversidade ali, mas ele não se ateve a fatos, né? Ele quis ser tão diverso que quando se buscou algo que era factual, que era assim, como é que pessoas desse lugar, nessa época, aparecem? Ele colocou pessoas de diversas raças, e você fugiu do prompt, né? Então, eu acho que é uma forma como eles estavam manipulando o dado que está errado, né? E aí a gente volta para até a questão de privacidade e tudo mais. Quando você manda algo, se ele está adicionando algo ao seu prompt, como é que você pode confiar nas respostas que você vai receber?
Porque nesse caso foram imagens, né? A gente botou uma imagem lá, e aí você pediu para gerar uma imagem, ele gerou uma imagem errada. Mas se você pede para ele escrever um texto ou pede alguma informação histórica, e aí ele tem alguma coisa no próprio algoritmo dele para deixar aquela resposta mais diversa, uma resposta que agrade ao maior número de pessoas, então, como é que eu vou confiar no que ele está me dizendo? Então, é muito importante, né, a pessoa ter responsabilidade com os dados, ter responsabilidade histórica, mesmo que desagrade algumas pessoas. Eu acho que é algo que a gente não pode fugir, né? Não tem como fugir. É a responsabilidade com que o usuário pediu, né? Isso. Querendo ou não. E querendo ou não, quando a gente fala de agradar, né, até fazendo um outro gancho com o que o César falou, né, de empresas quererem agradar tudo. Eu acho que um grande defeito, e é uma opinião pessoal minha, das empresas de hoje, é quererem de qualquer maneira agradar a tudo e todos. Eu acho que as empresas elas têm o nicho dela, elas têm o público. E a gente sabe que a internet hoje ela é uma faca de dois gumes. Então, as 100 pessoas ali que podem derrubar uma campanha, muitas vezes elas nem consomem o seu produto. E as marcas hoje elas se importam muito com o que os outros falam. Então, até que dentro de casa a gente brinca, né? A gente sabe o que é o nosso público, a gente sabe o que a gente quer e, assim, é muito importante a gente saber que a gente não vai agradar a todos. Mas a gente tem que respeitar a todos. Então, assim, em certos momentos, como empresa, a gente vai subir campanhas que, pode ele ter 1.000 pessoas que não gostaram, mas podem ter outras 100.000 que gostaram. E tá tudo certo as 1.000 não gostarem, porque a gente fez uma campanha para 100.000. E acho que até como sociedade, como evolução mesmo, essas 1.000 que não gostam também tem que entender que, existe esse público que gosta. E a gente tem que aprender a respeitar isso, né? Então, a gente viu uma era muito difícil para empresas no universo digital. O medo do cancelamento, né? Ele faz, às vezes, as empresas perderem personalidade. Acho que a palavra é personalidade. Então, a gente acaba querendo se enquadrar para agradar todo mundo e, na verdade, o branding, né? A questão de empresa acaba virando esquizofrênica, porque a gente está criando algo muito sem o que você quer de fato, entendeu? Então, eu acho que esse é um outro desafio que a era digital traz para as empresas, né? E que essa velocidade de desenvolvimento, que a inteligência vai trazer, ela vai aumentar também casos como esses, né? De grupos, talvez de um número menor, se posicionando contra e empresas cedendo. Então, a gente sabe que, como com o CNPJ falando, né? É importante deixar muito claro o que a gente quer, como a gente quer e para quem a gente quer. Uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando é que realmente quando você quer agradar, quando você faz a coisa fora do seu valor, porque o que tem que acontecer é que você tem que ter o seu valor e o seu princípio, e você faz as coisas de acordo com aquela sua base, aquele seu valor. Quando você está tentando pegar e agradar o valor que está sendo aceito pela cultura daquele momento, é onde você começa a se complicar. Só que o que acontece? A nossa cultura ela tá sempre mudando e ela tá sempre oscilando, né? Então ela sempre meio que oscila de um extremo a outro e esses extremos eles vão se substituindo. E só que o que está acontecendo recentemente com a internet e a velocidade das coisas é que essa substituição ela está sendo muito mais rápida. Tem até algumas pesquisas falando que o tamanho da geração está mudando, né? Então, antigamente o que eles achavam que era de uma geração para outra era 30 anos. Hoje em dia, 5 anos, eles já consideram uma mudança de geração. Então, com essa velocidade que as coisas estão indo, o que é culturalmente aceito pelas pessoas naquele momento está trocando de poucos em pouco tempo. Quer um exemplo na prática disso? Um exemplo Claro. na prática, Camila. 10 anos atrás, a rede social falava que bem-sucedido era o influenciador que tinha número de likes e seguidores. Sim. Hoje, existe um movimento que bem-sucedido é o influenciador que ele é original, ele é autêntico. Então, exatamente, não importa mais a criação de conteúdo, é evidência, e influenciadores autênticos tendem a ser mais bem aceitos no universo digital. A mesma coisa com a empresa. Então, acho que quando a gente fala disso, de personalidade, não importa quantos usuários você tem. O que importa é a sua personalidade como marca.
Então, é aquilo que você acredita, é você ser autêntico. Isso tanto para uma pessoa quanto para a empresa. E as empresas estão perdendo a autenticidade ao querer se encaixar em todas as caixas para agradar até no universo digital pessoas que nem são consumidoras dele, né? A gente teve recente aí até uma polêmica do Burger King, que teve a campanha com o Kid Bengala, né, feita numa rede social específica com um cara que a gente sabe que é de um outro universo, um grupo de pessoas se sentiu incomodada e teoricamente o marketing da empresa que fez um planejamento, investiu um dinheiro, cedeu por um grupo que, assim, sinceramente, às vezes nem consome Burger King, entendeu? Então, acho que a tomada de decisão de empresa hoje, com essa velocidade da informação e com a questão de inteligência, ela tem que ser muito firme e você tem que sustentar aquilo que você acredita. Não é simplesmente porque veio aí uma informação rápida, pô, passou um furacão aqui, vou jogar tudo fora, tá tudo errado. Então, acho que tanto quanto seres humanos, quanto como empresas, com a evolução dessa tecnologia e da velocidade, cada vez mais a gente tem que ter convicção e certeza daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente defende, mesmo que isso não vá, né, agradar a todos. Coisa que eu também fiquei, né? Agora aí se falou de velocidade e como as coisas estão evoluindo muito rápido e tudo mais. E eu fiquei pensando, né, no que o César falou sobre como agora as pessoas nem digitam mais para pesquisar, né? As pessoas já estão conversando já e já manda áudio. E tem uma ferramenta nova, né? Camila estava até com a notícia para falar dela, que é o Grok, mas não é o Grok do Elon Musk com K, é o Grok com Q, é outra ferramenta aí. Camila, fala mais pra gente, fala um pouco do Grok. Falo, foi realmente perfeito esse gancho. O Grok existe feito, o Jonathan falou, né? Agora tem dois do Groks. Tem o Grok com K, que é a inteligência artificial do Elon Musk, e tem o Grok com Q, que na verdade veio antes do Grok com K do Elon Musk, tá? Mas a gente não sabia. Mas esse Grok é uma empresa que faz chips para IA. Então, ela não é uma empresa que faz o modelo, ela faz a plataforma onde os modelos vão rodar. E aí eles estão trazendo um novo paradigma aí com chips de IA. E, por exemplo, a NVIDIA ela tem a GPU, que até agora era o estado da arte, né, de onde rodar esses modelos de IA. E essa Grok, ela lançou o LPU. Então, é Language Processing Unit, e é uma unidade que está mais aí específica para modelos de linguagem. E eles dizem que eles fazem a ferramenta rodar, o modelo rodar de 10 a 100 vezes mais rápido do que está rodando hoje em dia. Então, eles disseram que conseguiram gerar até 500 tokens por segundo. Tipo, bizarro, assim. Então, muito, muito rápido, bizarro. Pôr em perspectiva isso aí, se você fizesse uma pergunta agora para o ChatGPT e esperasse ele receber, você esperaria, sei lá, os caracteres aparecendo durante 5, 6 segundos para completar aquele comentário. Se você bota 500 tokens por segundo, ele consegue escrever um parágrafo com 500 letras a cada segundo. Então, se sua pergunta é curta, é uma coisa direta, a resposta vai ser imediata. Então, você consegue até ter um diálogo com a inteligência artificial hoje em dia. Então, eu fiquei pensando, né? A gente falou o futuro do Westworld. A gente agora fala mais do que digita. E daqui a um tempo, com esse tipo de tecnologia aparecendo, vai ser uma conversação 100% natural, né? Jonatas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser ver. O CEO da Grok, ele fez uma entrevista com a CNN e eles fazem, como eu falei, eles fazem a plataforma e os consumidores deles são empresas que fazem produtos, né, a partir dessa plataforma. E aí tem uma das empresas que são clientes deles, fizeram um produto onde você fala com a inteligência artificial, né, por voz. E aí a repórter da CNN estava conversando com esse modelo, né, por voz. E aí eu fiquei muito impressionada com a naturalidade e a velocidade da conversa. Depois eu vou deixar o link para vocês verem. Mas o que aconteceu? Primeiro que assim, ela começou a falar e ela começou, a IA respondeu, e ela começou a falar por cima da IA. E eu pensei, eita, a moça não sabe mexer com tecnologia, a IA não vai conseguir, sabe? Porque hoje em dia você não consegue interromper muito bem o prompt dela, né?
E aí, não, a IA, tipo assim, entendeu? Tipo a Siri, quando você começa a falar por cima da Siri, ela também para e vê a sua próxima instrução. Então ela, tipo, parou do que ela tava, escutou o que a mulher tava falando e já mudou de assunto. Aí no meio da conversa a mulher falava, tá bom, e agora faz isso aqui pra mim. Aí ia lá e fazia. Só que ficou muito rápido a conversa e ficou muito natural. Eu fiquei, tipo, bem impressionada, assim, que realmente eu acho que a gente vai interagir, tipo a Siri, eu já interajo com a Siri hoje e eu já acho legal que eu mando ela atender ligação para mim, ligar minha TV, ligar minha luz. Mas imagina o tanto que a gente vai conseguir pedir para a Siri daqui a um tempo. No final do ano passado, eu fiz uma viagem e eu fui para Las Vegas, né? E aí eu fui visitar a Sphere, que é a casa de shows lá do U2 e tudo mais. E lá, antes de você ir no espetáculo, você tem um robô que é através de inteligência artificial, e ele fica, literalmente, ele fica conversando com as pessoas antes do show. Então, as pessoas que estão passando lá, no momento, é uma troca instantânea de diálogo. Então, e achei muito interessante que a hora que eu estava indo, passando, né, perto dele, tinha umas crianças, e aí ele começava assim, olha, ei, você de camiseta, de blusa rosa, vem aqui, quero conversar com você, e aí começavam a trocar diálogos, e era uma coisa fabulosa, espetacular. Então é um pouco muito disso que você acabou de citar, entendeu? E a É Camila uma falou. experiência única. Pode ir. Oi? Porque a Camila falou da Siri, né? E me lembrou que você trabalhou na Apple, não foi, César? Foi, trabalhei no começo, lá na década de 90, na Apple. Foi uma experiência muito bacana. Foi na época em que a Apple no Brasil tinha que desbravar para poder ter uma relevância. Então foi um período bacana ali. Eu ouvi falar boatos de calls com o Steve Jobs. Foi assim, a gente teve numa conversa, a gente entre Brasil e Apple lá dos Estados Unidos, a gente trocou ali uma conversa, mas foi uma experiência bacana. Steve Jobs, para mim, é uma referência mais até do que Elon Musk. Acho que, para mim, em termos de tecnologia, eu consideraria Steve Jobs e Bill Gates como duas pessoas, duas referências nesta área. Eu nunca tinha conhecido ninguém que tava numa call com o Steve Jobs. Eu tinha que perguntar. Essa aí é rara. É raro. Qual foi a primeira impressão, assim, da personalidade? Assim, é o que a gente vê em público, que a gente vê, não, viu, né, em público. Uhum. É uma pessoa, ele é muito incisivo, persuasivo, então, mas achei que foi é uma coisa interessante. Foi um papo Legal. rápido e bacana. Legal. E eu também tinha separado uma reportagem que eu queria falar, porque eu acho que tinha muita relevância com o que a gente estava falando hoje, que saiu nessa semana na Forbes, uma notícia sobre como que você balança a inteligência emocional com a inteligência artificial, né? E muita gente está falando que no futuro, muito em breve, aí, a gente já falou o que a gente acha que vai acontecer no futuro próximo, que vai ter uma experiência muito sem vendedor, né? O vendedor, pessoa, vai estar um pouco afastado. A gente acredita já que várias profissões vão ser substituídas por inteligência artificial, e uma delas que eu acho pessoalmente é aquele vendedor, aquela pessoa que vai estar lá vendendo. E tem um estudo que saiu recentemente que fala que 80% das vendas daqui para 2025 vão estar de alguma forma direcionada para o digital. E que 33% dos compradores agora, eles não querem mais ter contato com vendedores. Eles preferem apenas ir até a plataforma da escolha deles e fazer a venda. E o que me fez assim lembrar bastante da Dompa foi a parte da personalização, né? Porque na reportagem ela fala o quanto é importante que se tenha uma personalização para reter aquele cliente. Eu acho que o número era em volta de 55% de clientes vão repetir a compra se eles sentirem que eles tiveram experiência personalizada naquele lugar. E você tem uma volta de 55% de clientes apenas por uma variável, é um negócio bem interessante, né? E aí eu queria ver um pouco da opinião de vocês sobre isso. Como é que vocês acham que a inteligência artificial vai estar afetando a forma como a gente faz negócio, como a gente vende coisas e num futuro próximo? Do meu lado, tá? Assim, como consumidor,
acho que tem duas frentes, né? Consumidor e como uma empresa que usa inteligência, né? Como consumidor, eu acho que tem certas coisas que algumas gerações um pouco mais antigas, né, vão ter ainda um pouco de resistência. Eu, por exemplo, eu sou um tipo de usuário que eu gosto muito do olho no olho. Então, dependendo da coisa que eu vou comprar, eu não me sinto confortável, dependendo do valor, se não tiver uma pessoa ali, se eu não tiver conseguir conversar, de pedir uma opinião. Já tem outras coisas que, nossa, se parar para falar de uma maneira simples, né? Um aplicativo que a gente usa, o Rappi, de comida. O Rappi te direciona com inteligência o que você pede, né? Então, eu sempre peço pizza domingo 6. Quando eu abro o aplicativo, eu já tenho automaticamente as pizzarias que eu sempre peço. Então, essa é uma inteligência que, como usuário, eu acho incrível, porque ela já me entrega o que eu quero de maneira muito mais simples. Como empresa, aí eu acho que o César até tem mais propriedade por conta da parte técnica, eu acho que vai ajudar muito, tá? A gente tem já até algumas startups da questão de e-commerce, falando de vestimenta, de você conseguir colocar no molde do seu corpo a roupa. Eu acho que vai ajudar muito a otimizar isso, porém, eu acho que dificilmente a gente não vai ter humanos, que é o que o César fala, né? Talvez a gente vai entrar naquela linha de, sim, vão acabar algumas categorias de emprego, vão surgir novas. Quais são? Não tenho a menor ideia, né? Se a gente falar de um mundo que daqui 10 anos, putz, só a gente pegar aí na questão de vacinas, tá? Tecnologia. 10 anos atrás, demorava. Com a pandemia, a gente viu que, putz, é possível se desenvolver uma vacina de maneira mais rápida. Então, acho que desde medicina, a tecnologia ela é exponencial, coisa que é difícil a gente prever, né? Então, acho que pode ser uma coisa muito vantajosa e vai otimizar muito, mas eu não consigo enxergar a extinção do ser humano no processo de vendas. Eu, pelo menos, acredito nisso, né? Talvez o ser humano vai ter que se reinventar dentro da profissão para suprir algo novo. Não sei, é difícil cravar isso. Eu acho que assim, aproveitando que o Lucas comentou, eu acho que é o seguinte, o ser humano ele é insubstituível. Por mais automação que nós tenhamos, nós precisaremos do ser humano. E aí, até aproveitando no que você citou, Jonatas, na questão de uma venda, você vai facilitar, logicamente, com o uso da inteligência artificial. Porém, eu acredito que construir, né, uma marca para você vai precisar do ser humano. Uma vez eu estava conversando com o CEO da Nestlé, ele falou assim, vender relativamente é fácil. O difícil é você fazer esse cliente comprar novamente, entendeu? Então, aí que começa a brincadeira, o famoso jogo de tabuleiro. Então, a gente coloca as peças no tabuleiro e aonde a gente começa a personalizar, e entra muito do que a gente estava conversando agora há pouco. Como que vai ser essa personalização? Como é que o Jonatas, quando eu chegar na casinha lá do tabuleiro do Jonatas e falar, olha, o Jonatas, ele gosta disto, disto e disto, como é que eu vou entregar? Então, a inteligência artificial, ela vai ajudar, por quê? Porque eu vou ensiná-la, nós humanos iremos ensiná-la como que o Jonatas gosta das coisas. E a partir daí, nós iremos, eu diria para você, que 95% das situações, a inteligência artificial vai ajudar. E esses 5%, que é aquele famoso a cereja do bolo, que aí vai entrar o ser humano, na qual falar, Jonatas, você gostou? É isso que você quer? Entendeu? E aquele famoso assim, aperto de mão. Os gostos mudam, né? Então, se a Exatamente, gente é for dinâmico. na prática, hoje pode ser que o João está comprando carne. Daqui um ano ele pode virar vegano. A máquina não vai prever isso. E aí é onde a relação com o ser humano entra. E às vezes ele recebe a mensagem do cara que vende lá de carne, ele fala, pô, eu não estou mais comendo carne. Então, assim, a máquina não vai conseguir prever isso. Entendeu?
Eu acho que a relação do ser humano, ela é fundamental quando a gente fala de inteligência, porque ela que vai atualizar a máquina sobre os momentos de cada ser humano, né? Então, acho que a gente tem que ver não como uma substituição, e sim uma composição. Homem sozinho é menos produtivo, máquina sozinha não existe. Então, acho que é uma junção de entender que, obviamente, profissionais, quando a gente fala de profissionais muito júniores, talvez essa seja uma camada que seja substituída, né? Pô, a gente fala de designer, para fazer gerar uma arte, uma simples arte, talvez se o cara não se especializar ou se ele não procurar evoluir, esse é um cara que ele vai ser extinto. Mas eu sempre brinco, né? Um profissional médio com inteligência ele fica muito bom. Um profissional bom com inteligência, nossa, vira um espetáculo. Então, é muito sobre a entrega, do quanto você está disposto a se desenvolver e se adaptar a uma nova realidade, eu acho, do mundo. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Era como o profissional ele pode. Porque a gente falou muito de desemprego, né? Trazido pela inteligência artificial. Então, como o profissional ele pode se manter relevante e, né, conseguir sobreviver a essa fase de mudanças aí? Se vocês tinham algumas dicas, acho que o Lucas já falou um pouco sobre, legal. A gente, como país, a gente tem um ponto que eu acho que dificilmente a inteligência ela vai impactar de uma maneira como impacta num país desenvolvido. Se a gente olhar o Brasil, é um país muito desigual. Então, eu não consigo imaginar, vamos supor, os vendedores do Brás, tá? Pô, como que a inteligência vai substituir aquele vendedor do Brás? Aquilo é muito humano. As pessoas que consomem o Brás, que é um ticket médio, querem aquele ambiente, aquele tipo de venda. Então, e aí é uma opinião minha, eu posso estar completamente errado, tá? Mas eu acho que a questão do Brasil, o tamanho do território, da desigualdade que existe e das diversas facetas que existem dentro de cada estado e região, cara, é uma coisa muito cultural isso. Não acho que a inteligência ela vai substituir a cultura, sabe? Então, acho que tem coisas que não vão deixar de... A própria Big Brother, né? A Beatriz do Brás, que vendia no Brás. Cara, ela é autêntica, ela é aquilo. E imagino que existam várias Beatriz dentro do Brás. Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir ela. Eu não acredito nisso. Acho que talvez, dentro de um sistema de vendas para o Brás, possa existir uma ajuda. Mas o porta a porta ali, a questão do portão, toda aquela mágica do Brás, isso a inteligência não vai substituir, entendeu? Eu falei da notícia, né? Eu perguntei para vocês no meio, mas a própria notícia da Forbes diz que a parte de experiência que vai ser fundamental para você fechar a compra, né? Então, a experiência do cliente vai ter que ser moldada pelo cliente, né? E as coisas realmente são cíclicas. Exato. E o que hoje é padrão, amanhã pode não ser. Então, pode ser que daqui a 5 anos as pessoas, todo mundo quer ir para a loja, comprar em loja. Então, a gente não tem como prever o futuro, né? A gente está falando agora, assim, a gente tenta, né? Mas a gente não tem como. Né? A gente tenta, mas não tem como. Então, assim, a gente brinca de futurologia. Isso, a gente brinca, pega os dados, tenta prever o que está acontecendo, mas no fundo a gente está tentando dar nossos melhores, assim, os melhores guesses, como é, Camila, que eu trabalho aqui? Os chutes, a gente está tentando chutar o mais certo possível para um chutômetro, isso, o famoso chutômetro, para ver se a gente acerta. E aí vão ter aquelas pessoas que se informam mais, que estão mais antenadas e aí elas vão acertar mais do que outras, e vão ter aquelas pessoas que infelizmente aí não estão mais procurando. Daqui 5 anos o povo vai me cobrar. Vi aquela sua entrevista lá no podcast, você ia falar disso. Pessoal, eu não vou pedir desculpa. Era o que eu pensava no momento. Acontece, a gente não tem bola de cristal. Eu tenho certeza absoluta que se alguém vier ver os vídeos daqui, do começo ao final, eles vão achar algumas coisas que eu falei aí, que eu já vou dizer logo aqui agora também, ó, não vou dizer assim, desculpe, está errado, né? Posso ter estado errado, eu vou mudar de opinião. Exato. Se eu tiver que mudar, e se não tiver que mudar, é aquilo mesmo, fica bom. Exatamente isso. E tá tudo certo. Gente, e isso que é o maior prazer, né? É a gente poder de assim aprender, errar, reaprender. A vida é sempre um aprendizado. Então eu acho que, e aí aproveitando até só para
apontar o que a Camila tinha falado, eu acho que assim, em termos de profissionais, até em termos da nossa área, eu acho o seguinte, a gente vai ter, os profissionais vão ter que terão que fazer algumas adaptações. Isso é um ponto. Se eles quiserem sobreviver, eles precisarão fazer algumas adaptações. Isso é um fato. Não tem como fugir disso. E aí, assim, assim, saber usar a IA, né, as ferramentas de inteligência artificial a seu favor. Quando o ser humano entender que a IA ela não é um substituto e sim um aliado, aí você está tranquilo. Aí assim, a sua cabeça ela muda para falar, não, então eu estou dentro do mercado. Você não pode achar que ela vai ser, ela assim, não, vai substituir meu emprego. E agora, o que eu vou fazer? Não, você não pode pensar assim. Acho que se você pensar como um aliado, aí você está tranquilo com relação a isso. Foi muito boa a conversa. Infelizmente, está dando a nossa hora, a gente vai ter que encerrar. Mas, assim, foi um prazer receber vocês aqui. Vou deixar aí abrir um espaço aí no final para vocês se despedirem, deixarem uma mensagem aí no final. E fala sobre onde o pessoal encontra a Dompa e tudo mais. Redes sociais de vocês, tudo mais aí. Obrigado, primeiramente, obrigado a você, Camila, Jonatas, pelo papo, né? Obrigado a todo mundo que vai assistir também esse vídeo. Acho que foi um papo muito leve, gostoso. Foi um prazer. Que nem, né? A gente está aprendendo muito, é um mundo muito novo para todos. A gente tem que ter muito essa consciência que não tem problema se a gente falar algo que estiver errado. A gente tem que ter sempre a humildade de aprender e cada vez mais com esse volume de informação, a gente vai aprender rápido e vai errar muito. E isso tem que estar num fluxo natural, não pode ter medo disso. Mas eu queria agradecer mais uma vez então pelo papo, foi muito gostoso, obrigado pelo tempo de vocês. E os nossos canais, né? Hoje tem o site que é o www.dompa.com.br, o Instagram é o Dompa Entretenimento, e aí no próprio site nosso você consegue ver os produtos e todos os Instagrams de produtos. Foi um prazer conversar com a Camila, com o Jonatas. Achei um bate-papo muito legal. E eu acho que, como recado, acho que para todos, justamente é isso. Nós conversarmos mais. Acho que a partir do momento em que nós, né, conversarmos mais, a gente consegue até tirar as dúvidas, aprender, e aí dessa maneira a gente, assim, literalmente evoluir. Que acho que é isso que vai até facilitar para a própria inteligência artificial. A inteligência artificial ela precisa de mais conversas como estas para ela evoluir, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Ila? Ai, eu já estava distraída, assim, eu achei que você já ia terminar. Não vai dizer nada, não? Dá tchau, né? Eu tenho que dar tchau, não é verdade, é verdade. Lucas, César, muito obrigada por terem vindo. Eu adorei também o papo, achei que foi super legal, assim, super gostoso, super, tranquilo e com muita informação. Gostei muito de conhecer a Dompa e o jeito como vocês pensam sobre as coisas, foi muito legal. E espero que a gente ainda possa se encontrar muitas outras vezes. E pessoal da Sociedade da IA aí, deixem um like de vocês. Isso. E obrigada por terem assistido mais um episódio. Chequem aí as redes da Dompa também, dê uma olhada lá. Dá o cliquezinho aqui, não. Dá o cliquezinho para seguir o povo, né? Senão fica difícil. Isso. Segue nós, compartilha aí o vídeo. César, Lucas, muito obrigado aí por terem vindo, foi um prazer. Gostei bastante também, gostei bastante da conversa e realmente eu concordo bastante com você, César, é por isso que a gente está aqui, porque essa plataforma aqui a gente quer ter esse tipo de conversa, quer trazer informação para as pessoas, sem medo, sem nenhum julgamento, a gente só quer trazer a informação o mais limpa e pura possível, e aí você vai usar ela da forma como você bem entender. Então é isso, galera, vocês que ficaram até aqui, um beijo, até a próxima, tchau! Cheiro!